Olá, amigos, bem-vindo a Mavi Thoughts canal. Vou aproveitar aqui o intervalo de uma reunião e outra para mostrar o nosso chinelo, que é a coisa mais linda do mundo. Eu fiz a tira fluff, ó. Nós escolhemos a tira fluff igual a sandália de veludo da sandália Amor. E a sola desse sapato, desse calçado, também é como no Alma, que é o chinelo que tu coloca meio uma pantufinha, que é perfeito pro dia a dia, mesmo com uma calça jeans, com uma sainha, shortinha, só colocar ele e seguir tua vida, seja feliz. E eu quis esse aqui altinho, também como Alma, porque eu tenho 1,63 m, então eu gosto de calçado que tem assim, que dê um pouquinho de altura, então toda a altura ajuda. E eu particularmente achei que esse aqui ficou lindo. Obrigado por assistir incrível Mavi Thoughts.